Durante esse mês de janeiro, nós temos falado sobre uma série de mensagens chamada tutorial. Eu queria explicar o porquê de uma série chamada tutorial. É muito comum, quando você não sabe fazer alguma coisa nos dias atuais, você procure nas redes sociais a solução e as informações, não é verdade? Você vai procurar algum tutorial sobre alguma coisa doméstica, sobre uma receita, sobre um guia, sobre alguma informação, faz parte disso. Eu confesso que eu tenho muitas vezes alguns serviços domésticos que eu não sei fazer, disse isso hoje pela manhã. Eu comprei uma maçaneta lá, eu não estava conseguindo mexer nela, e eu fui lá no YouTube, coloquei lá a maçaneta, o modelo, e não é que tinha um tutorial lá explicando como fazer e como montar. E é isso que a gente faz, né? O Google e o YouTube acabam nos ajudando muito nas coisas práticas do dia a dia, nessas dicas que a gente precisa para o cotidiano. Agora, quando a gente olha para o ano de 2018, quais são os conselhos? Será que a gente pode procurar no ambiente virtual as respostas para a nossa vida e a resposta para aquilo que o ano de 2018 vai trazer? Seria legal, né? Eu sei que talvez aqui alguns são influenciados por um youtuber, ou por um palestrante, por um pensador contemporâneo, e com certeza absorveu algum tipo de informação, algum tipo de conselho para 2018. E nós queríamos, nesse mês de janeiro, estabelecer alguns princípios bíblicos, ou alguns valores bíblicos, para que o ano de 2018 se estabelecesse como um ano abençoado, um abençoador. Eu não gosto, e eu vou ser bem sincero com você, dessa linguagem que a gente tem em janeiro, que é uma linguagem às vezes um pouco infantil, e a gente não considera os erros, não considera as falhas, e não considera as possíveis dificuldades que vão surgir. Por isso que as pessoas elas enchem campanhas de vitória, elas procuram coisas e discurso que digam a elas que elas vão ter sucesso, que elas vão prosperar. E eu queria ser bíblico, e a Bíblia ela nos alerta de uma forma muito real a respeito das coisas da vida. A Bíblia em nenhum momento ela vai nos iludir. A Bíblia em nenhum momento ela vai falar algumas coisas que são irreais, ela vai falar da vida de uma forma muito real. E eu queria falar sobre isso, sobre a simplicidade ou a opção da simplicidade diante de um ano que está se colocando como um ano novo. Então, possivelmente você tenha lá feito, como eu, um objetivo de emagrecer, né? Colocado lá, escolhido um tipo de dieta, estabelecido um planejamento financeiro, um cash flow lá para você estabelecer quanto você vai gastar, você vai colocar a sua finança em dia, ou estabelecido alguns alvos no que diz respeito à sua carreira, quero estudar, quero fazer uma pós-graduação, um mestrado. Todos nós, de algum sentido, estabelecemos para 2018 esses sonhos, esses objetivos, esses planos. Vou usar aqui uma linguagem que está sendo muito usada, as metas, né? Para que um ano seja de fato um ano de realização. Agora, tudo isso se apresenta, e aqui eu quero ser muito sincero para você, às vezes com uma coisa muito complexa, porque nós temos no coração a facilidade de construirmos coisas muito complexas. A gente coloca lá uma série de coisas para fazer, uma série de metas para alcançar, e às vezes o mês vai passando, a dieta a gente desiste, os objetivos financeiros não são alcançados, a gente já muda de plano, muda de projeto. Por quê? Porque a gente se frustra com essas altas expectativas e com esses prognósticos mirabolantes e às vezes até meio que faraônicos, né? Coisas muito grandes, e a gente não vai conseguir realizar. Então, o meu papel hoje aqui é convidar você a fazer uma opção pela simplicidade, para que você não se frustre, para que você não caia nessa loucura que a gente vive, de abraçar uma série de coisas e daqui a alguns meses está cansado, esgotado, estressado, sua pupila disparada ali, não para de tremer, porque você fez a opção de abraçar o mundo, você fez a opção complexa das coisas e não fez a opção pela simplicidade. Eu contei uma história hoje de manhã que eu queria compartilhar com você.
Há alguns anos atrás, o Luca, meu caçula, pediu de presente um brinquedo chamado Lego, né? E o Lego original é muito caro aqui no Brasil. E a gente fez lá uma economia e tudo mais, e escolhemos o Lego que ele queria, ele tem até hoje, e vimos aquele sentimento, né, de pai, de mãe, expectativa de um filho abrir o Lego e tudo mais. Ele era pequenininho, ainda é pequenininho, mas era mais pequenininho ainda, né? E ele abriu aquela embalagem, aquele negócio, a gente estava na expectativa de como ele iria montar aquilo, e ele se encantou com a caixa de papelão, ele se encantou com a embalagem plástica, e ele começou a brincar com aquilo, um dia, 2 dias, durante semanas. Ele não quis brincar com Lego, ele brincou com as coisas que estavam em volta do Lego. Essa ilustração mostra para a gente que talvez a gente se preocupe com tantas coisas mirabolantes, como essas peças do Lego, coloca daqui, monta daqui, planejamento, e vamos fazer isso e aquilo, e a vida reside na simplicidade. A vida reside nas coisas simples, e o que nós temos que fazer é aprender com as coisas simples. E Jesus sabia muito bem falar sobre isso. Eu queria ler com você o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 34. Eu sei que o Ricardo pregou esse texto falando sobre prioridades no início de janeiro. E eu quero trabalhar o mesmo texto, mas numa outra ótica, usando da didática de Jesus a falar sobre as preocupações da vida. Jesus aqui, ele está conectado às necessidades das pessoas e principalmente às preocupações que as pessoas tinham. Olha só o que o texto diz. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, e nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. E será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode incompletar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também a vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou é onde que vamos arrumar bebida? Ou é onde que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Olha que interessante. Jesus está respondendo às inquietações de um grupo de pessoas que estão preocupadas com 3 coisas: comida, bebida e com as suas vestimentas, as suas vestes. Por que Jesus faz referência a essas 3 preocupações? Porque comida é a preocupação que nós temos com o sustento, com a compra do dia a dia, o que vamos comer, se vamos conseguir pagar as nossas contas diárias, mensais. A comida se refere a essa preocupação com o sustento que todos nós temos. Será que o dinheiro vai dar? Será que o que eu recebo paga as contas que eu tenho? Jesus também se refere à preocupação com bebida. E por que ele se refere à preocupação com bebida? Porque a bebida, nesse contexto, estava ligada ao lazer, o prazer. O vinho estava ligado à celebração. Fazia parte da vida do povo judeu, naquele contexto, celebrar as coisas tomando vinho. E o vinho tinha essa conotação de que a vida podia ser celebrada, o prazer, as férias, o lazer. E por último, a preocupação com as vestes. Por que Jesus se preocupa em falar sobre isso? Porque o ser humano tem uma necessidade social, que é a sua aparência, seu status quo, aquilo que as pessoas veem e percebem que está colocado à sua categoria social.
Jesus sabe que o ser humano se preocupa com aquilo que ele é socialmente. Vamos ser sinceros, nós nos preocupamos, as redes sociais provam isso. Em que categoria, em que nível social nós estamos para que as pessoas nos admirem. Jesus sabe disso. Agora, Jesus sabe que em torno desses temas, comida, bebida e vestimenta, as vestes, está uma ansiedade pelo dia de amanhã. Está uma preocupação pelas coisas que vão acontecer, como nós estamos, por exemplo, preocupados com 2018. Se a crise vai passar, se nós vamos conseguir um emprego, se as coisas vão melhorar, se o cenário do Brasil, nos seus níveis, vão de alguma forma melhorar, se esse ambiente polarizado de discussão vai passar em algum momento, essa guerra de grupos que querem sempre tornar o seu discurso absoluto sobre o outro, se degradando nas redes sociais, será que isso vai passar? Jesus está falando sobre essas preocupações da vida em torno desses temas. Agora, as respostas de Jesus, elas não são respostas que muitos esperavam. Jesus poderia dizer o seguinte: olha, segundo a tradição, segundo o Midrash, que são 10.000 leis de comportamento, segundo o Talmud, segundo a Torá, segundo os ritos religiosos, ou segundo a filosofia, Jesus não faz nada disso. Contemporaneizando a resposta de Jesus, ele poderia falar assim: sobre comida, eu posso ensinar vocês a como construir um local para vocês guardarem o mantimento de vocês. Eu posso dar aqui uma dieta balanceada para que vocês possam consumir tantas calorias por dia, né? Quanto à bebida, ele poderia dizer o seguinte: olha, guarde tanto dinheiro para você gastar em tantas coisas, faça um cash flow. Jesus poderia dar respostas técnicas, práticas, na direção da necessidade das pessoas. Ele poderia. Por exemplo, nas questões sociais, ele poderia entrar nesse tema, mas ele não entra. Ele olha para o passarinho, ele olha para as flores do campo e faz um convite que nos leva à seguinte reflexão: que a vida é simples. Que a vida é simples. Enquanto que nós queremos de uma forma compartilhar essa problematização da vida, esses detalhes, Jesus ele usa de uma didática totalmente ao contrário do sistema religioso da época, porque talvez os líderes da época teriam respostas pragmáticas, religiosas. Alguns fariam assim: olha, para você não ter preocupação com amanhã, faça 7 semanas de oração, faça jejum de refrigerante, faça jejum de chocolate. Jesus poderia, como os religiosos, traçar uma série de respostas religiosas, mas ele faz um convite: olhe para a natureza. Você já imaginou, nesse ambiente que a gente vive, alguém chegar para nós e dizer o seguinte: olha, para de olhar para isso, olha para a natureza. Olha para a natureza. O convite que Jesus nos faz é o convite à simplicidade, porque Deus também se revela nas coisas simples da vida. Porque Deus, é claro, se a gente olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver os milagres de Jesus, a cura que ele fazia, as pessoas que ele tocava de forma sobrenatural, mas nós também vamos ver Deus se manifestando no ordinário, nas coisas simples. E tem muita gente que fica lá procurando que Deus faça um milagre, que Deus mande alguém falar uma coisa inesperada, encontrando na cidade, em algum lugar, uma profecia, uma palavra, que o céu se abra. Jesus poderia fazer isso, mas ele diz: olhem para a natureza. Ou seja, Deus se revela nas coisas simples, preste atenção. Há uma frase do Ricardo Gondim que diz o seguinte: a arte de viver requer que sempre se opte pela simplicidade, porque a vida verdadeira se esconde na realidade mais frágil. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nessa reflexão. Ele poderia dizer o seguinte: olha, não fiquem preocupados, porque eu vou fazer aqui um milagre. Ele já tinha feito esse tipo de milagre, multiplicar pães e peixes. Mas ele faz um convite: olhem para os pássaros e para as flores do campo. Olhem o quanto Deus se revela nas coisas simples e que muitas vezes nós perdemos essa percepção. Então, ao invés de você querer abraçar um mundo, ao invés de você querer detalhar aquilo que Deus quer fazer para você, opte pelas coisas simples da vida. E eu queria fazer com você 3 considerações desse texto, que o texto nos apresenta. Primeiro, é que a simplicidade nos ensina, preste bem atenção,
A simplicidade nos ensina a sermos contemplativos. Jesus faz 2 convites nesse texto. Primeiro, vejam os passarinhos que voam pelo céu. Segundo, vejam como crescem as flores do campo. É um convite a sermos contemplativos, a prestarmos atenção nas coisas, e que a gente não faz mais. Porque tudo é tão rápido, tudo é tão acelerado, e talvez a gente seja até de cabeça baixa, olhando para um celular, que a gente não percebe o que Deus está fazendo naquele momento. Isso acontece, por exemplo, no nosso ambiente familiar. Quando a gente está ali, tanto trabalho, tantas coisas, a gente olha para o lado e fala assim, meu Deus, se essa criança era um bebê, hoje tem 12 anos. Parece que era ontem que eu estava trocando fralda. Meu Deus, esse marido aqui era magrinho, hoje está barrigudo. Eu completei 14 anos de casamento na segunda-feira, você vê o álbum de fotografias e fala, meu Deus, como as coisas passam rápido. Eu descobri que eu tinha um gogó, que era magro, tinha um gogó, um pomo de Adão. E você percebe que na caminhada a gente não contempla as coisas. A gente não para olhar o filho crescendo, celebrar aquele momento. A gente não para celebrar aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, na natureza, nos detalhes, nos relacionamentos, porque a nossa cabeça está tão acelerada que perdemos a capacidade de contemplar aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Cuidado. Porque o seu estilo de vida tem roubado de você a sensibilidade de ser uma pessoa contemplativa. E eu acredito que a contemplação é um antídoto para esse mundo acelerado. O tempo não passa rápido demais? Sabe qual é o antídoto para isso? Seja contemplativo. Veja seu filho crescer. Veja seu casamento passar. Veja as coisas ao seu redor acontecendo e celebre e contemple. Assim como o convite de Jesus é para que a gente olhe para os pássaros e olhe para as flores, que você aprenda a ser contemplativo. Rubem Alves, ele nos desafia a isso quando ele diz o seguinte: sábios são aqueles que da multiplicidade, e a gente vive esse ambiente com muita informação, com muita coisa, escolhem o essencial. Simplicidade é isso, escolher o essencial. A gente quer abraçar um monte de coisa, um monte de projeto, tantas coisas. Esquece da simplicidade da vida. O seu filho está crescendo, o tempo está passando, e você está correndo atrás de coisas que não vão contemplar. Eu fiquei sabendo uma coisa semana passada, que me deu uma felicidade tão grande. Eu descobri que o jogo que eu joguei a minha adolescência inteira, querendo terminar, não tinha fim. Exatamente isso. A minha adolescência inteira, a minha pré-adolescência, eu com meu irmão tentamos finalizar um jogo chamado Enduro, do Atari. As 2 semanas eu descobri que não tinha fim. Que toda a minha ansiedade, preocupação, e minhas noites mal dormidas, e tudo que eu vivi como objetivo, não tinha fim. Talvez alguns aqui não sabiam disso. Porque muitas vezes nós estabelecemos projetos e coisas que lá na frente nós vamos olhar e dizer assim, mas por que eu fiz isso? Ou por que eu dediquei tanta energia para essas coisas? Segunda consideração do texto é que a simplicidade, ela é didática, pois sempre nos ensina alguma coisa. Jesus olha para os pássaros, ele olha para as flores do campo, e ele diz, olhe para eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito, no entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles, ou seja, Jesus está usando o exemplo e ensinando através desse exemplo. Há uma didática da simplicidade e que nós muitas vezes perdemos. A gente vive uma cultura hoje do saber, todo mundo tem opinião sobre tudo. Se a gente lançar um assunto aqui, nós vamos ter um debate caloroso sobre qualquer coisa. Não só na política, porque a internet nos oferece essa informação demasiada, sem filtro. O que nós queremos? Nós queremos ser os mestres da vida. A gente quer ensinar a vida. A gente não quer ser um aprendiz. E a simplicidade, ela é um convite a sermos aprendizes. A simplicidade nos coloca no lugar de aprendizes e não de mestres. A vida nos ensina.
Os filhos nos ensinam, as crises nos ensinam, os problemas nos ensinam. Por isso que talvez a gente não goste desse discurso no início do ano. A gente quer o quê? Voar alto, voar sobre as nuvens. A gente quer um discurso para a gente que nos coloque como mestres da vida. E o convite de Jesus é sermos aprendizes. Aprenda. Ao contemplar as coisas, aprenda. Ao olhar o que Deus está fazendo no ordinário da vida, seja um aprendiz. O que essa experiência tem para me ensinar? O que esse problema tem a me colocar como um aprendiz? Quando a gente começa um ano, e eu faço isso, você tem que estabelecer um planejamento, apresentar para a equipe, colocar as metas, mensurar as métricas, né? Que conhece um pouco de planejamento sabe disso, um plano de ação, visualizar aquilo. E muitas vezes a gente se coloca como alguém que tem as rédeas da vida, e na verdade nós não temos as rédeas da vida. A gente quer ser o mestre do saber, nós somos aprendizes, a vida quer nos ensinar. O que você pode aprender com os seus erros? O que você pode aprender com as suas dificuldades? É assim, quando a gente olha para o passado e vê as situações que nós vivemos, a gente vê que a gente aprendeu, que nós aprendemos. Mas por que então nós insistimos a querer ser os professores da vida? Uma das coisas que eu tenho percebido muito em função desse mundo de informação é que para qualquer assunto as pessoas têm conselhos. Você reparou nisso? Para qualquer assunto. Às vezes você está num comércio, algum lugar, qualquer, desde a alimentação a uma opinião política, sempre as pessoas têm algo a nos aconselhar. Elas são prontas a dizer o que elas sabem. Só que a vida e a simplicidade faz-nos um convite, sermos aprendizes e não os mestres. Rubem Alves diz o seguinte: simplicidade é isso, quando o coração busca uma coisa só. A gente quer o quê? O mundo. A gente quer o quê? Alcançar várias coisas, várias realizações, nem que para isso a gente torne as pessoas ao nosso lado infelizes, nem que para isso a gente machuque as pessoas que estão ao nosso lado, com um monte de projeto mirabolante, messiânico, um monte de metas e alvos inatingíveis que só vão machucar você e as pessoas que você ama. E o convite é simplicidade, a sermos aprendizes e a estabelecermos uma coisa só. Em último lugar, Jesus atribui a esse exemplo da simplicidade um significado através da sua ilustração. Jesus atribui um significado através da simplicidade. O reino de Deus não é conquistado a qualquer preço, é isso que o texto diz, mas é a manifestação do cuidado, da providência de Deus. Sabe qual é o significado dessa história? De que Deus provê. Por isso que ele diz o seguinte: não é a vida mais importante do que os detalhes? O significado da vida não é muito maior do que essas preocupações todas com bebida, comida, vestes e preocupações em torno de tudo isso? Ele está dizendo isso. Por quê? Porque a vida tem mais a ver com o significado do que com fazer as coisas. E aqui reside o grave problema. Nós fazemos muitas coisas, mas coisas sem significado algum. E uma das coisas que eu morro de medo é que quando eu envelheça, eu já estou nesse processo, iniciando, quando eu envelheça, lá na frente eu não olhe para trás e me arrependa de ter feito coisas que não têm significado algum. Cuidado, porque talvez você, como uma mulher, como um homem, como um companheiro, como um jovem, você está gastando energia com uma coisa que não tem significado algum e que lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: por que eu fiz isso? Por que eu perdi tantas noites de sono? Por que eu dei a minha saúde? Por que eu dei os meus relacionamentos em troca de tudo isso? Cuidado. O significado é a manifestação da providência de Deus nesse texto. É a manifestação de Jesus dizendo o seguinte: não se preocupem com isso, porque Deus pode dar a vocês. O significado para nós, ao olharmos esse texto, é o que Marcos Lucado diz: nunca perca a simplicidade de apenas apaixonar-se por Jesus. Diante de toda essa loucura religiosa,
A simplicidade é a opção em apaixonarmos sempre pela mensagem de Jesus. Esse é o significado. Eu queria terminar lendo um breve texto do Ricardo Gondim e depois uma citação que diz o seguinte: perfeição não aparece nas simetrias extraordinárias. Perfeição se esconde no ordinário, no dia a dia. E só pede um olhar simples. Por isso, alguém já disse que a camisa que tremula no varal pode conter a vela que empurra o navio. O fio que a aranha estende entre os galhos da árvore pode preceder a ponte suspensa sobre o abismo. A chaleira que chia no fogão pode inspirar o mecanismo da locomotiva. A maçã que despenca da árvore pode explicar a lei da gravidade. E o pardal que voa no entardecer pode lembrar o cuidado universal de Deus, que ama a todos. Esse é o convite à simplicidade, a prestarmos atenção no ordinário. Ai, Deus fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus manda uma pessoa, manda um profeta, Deus faz um milagre. E Deus se revelando no ordinário de várias formas, nas coisas simples da vida, e perdemos a sensibilidade. E Deus se mostrando nos detalhes no ordinário, e a gente olhando para o céu, querendo que o céu se abra. E na verdade Deus já estava ali se revelando no ordinário da vida, como um pardal, como as flores do campo. Por isso que Max Lucado faz-nos um convite, e eu termino com esse convite. Uma das fontes do cansaço humano é a busca das coisas que nunca satisfazem. Busque a simplicidade, ame a Deus e o siga. Vou repetir. Uma das fontes do cansaço humano é a busca das coisas que nunca satisfazem. Busque a simplicidade, ame a Deus e o siga. O que Deus tem para nós esse ano talvez seja muito mais simples do que nós imaginamos. Diante de toda a complexidade que está no seu coração, da sua mente, Deus quer que você faça a opção por coisas simples. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cuidado com os muitos projetos, cuidado com tantas coisas que estão tomando a sua mente e o seu coração. Seja contemplativo, contemple os seus pais. Como isso passa tão rápido, os nossos pais envelhecem. Contemple as coisas que Deus tem feito na sua vida, os seus filhos, seus netos. Contemple as pessoas que estão ao seu lado, contemple. Não deixe que o tempo, com uma máquina, passe por cima de tudo isso. Não deixe que a loucura da rotina que a gente vive, tome de você o significado das coisas. Aprenda, seja um aprendiz daquilo que Deus quer fazer na sua história, na sua vida. Não seja soberbo, não queira tomar as rédeas da vida, deixe que Deus cuide de você e Ele vai cuidar. Se seu coração está inquieto, ansioso, como as pessoas que estavam ouvindo esse discurso de Jesus, aquete o seu coração, pois Ele cuida de todas as coisas. O seu trabalho, o seu negócio, o seu relacionamento, Deus cuida de todas as coisas. Senhor, nosso coração, ó Deus, é um coração propenso a muitas coisas, a sermos ativistas, workaholics, a criarmos, ó Deus, algo muito grande e que nós não temos a condição de fazer. E isso muitas vezes gera no nosso coração frustração, decepção, acaba ferindo as pessoas que estão ao nosso lado. O Senhor nos conhece, ó Deus, sabe quantos projetos nós iniciamos que já aconteceu isso. Por isso, ó Pai, que nessa noite, assim como essa chuva, esse barulho do nosso forro, da nossa comunidade, a Tua graça e o Teu amor sejam derramados sobre nós, nos fazendo descansar no Teu cuidado, a prestarmos atenção nas coisas simples da vida, a vermos o Teu agir no nosso dia a dia, no cotidiano, e a percebemos, ó Deus, que a opção pela simplicidade tem a ver com o Teu Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho do reino, que possamos diariamente fazermos a escolha por Cristo,
A escolha de seguirmos tão somente a Cristo, nada mais. Que isso, ó Deus, invada os nossos corações nessa noite. No nome de Jesus, é a nossa oração. Amém.